Olá pessoal! Vamos para mais um capítulo de Quem Ama Cuida e antes de começarmos eu vou pedir para clicar no botão de gostei e já aproveita e se inscreve no canal, assim ajuda o YouTube te enviar mais resumos. Então vamos lá! A tensão vai tomar conta dos próximos acontecimentos da novela, e uma sequência de revelações promete mudar completamente o rumo da história. O motorista de Pilar não resistirá após o ataque sofrido. E justamente durante o velório dele, Adriana encontrará a oportunidade perfeita para conseguir uma prova capaz de destruir a máscara da grande vilã. O que ninguém imagina é que uma conversa escondida começará a colocar toda a verdade em risco. Tudo começa logo após o falecimento do motorista de Pilar. Ulisses comunica à irmã que o funcionário infelizmente não resistiu, e rapidamente a família organiza uma cerimônia de despedida. Diante de parentes, amigos e funcionários, Pilar faz questão de aparecer como uma patroa exemplar. Com lágrimas falsas e um discurso cuidadosamente preparado, ela tenta convencer todos de que está profundamente abalada. Na frente de todos, Pilar afirma que sente uma enorme tristeza pela perda de João. Ela diz que ele não era apenas um funcionário, mas um grande amigo que dedicou anos de sua vida à família Brandão. Enquanto fala, tenta transmitir a imagem de uma mulher sensível e generosa, emocionando boa parte dos presentes. Assim que termina o discurso, Pilar se afasta da multidão e conversa reservadamente com Ulisses. Impressionado, ele comenta que por alguns instantes, quase acreditou que a irmã estivesse realmente sofrendo com a morte do motorista. Mas a resposta de Pilar revela sua verdadeira personalidade. Sem demonstrar qualquer remorso, ela diz que não sente a menor pena pela morte do empregado. Pelo contrário, afirma que aceitou realizar o velório dentro da mansão apenas para evitar problemas trabalhistas e fugir do pagamento de uma indenização à família do funcionário. Revoltada, ainda reclama que manter empregado só lhe traz dor de cabeça e chega a dizer que sua vontade era demitir todos. Sem que ela perceba, Edivaldo escuta toda aquela conversa. Chocado com a frieza da patroa, ele decide agir imediatamente. O mordomo pega o telefone e liga para Adriana. Ao atender a ligação, Adriana estranha o contato inesperado e pergunta se aconteceu alguma coisa. Edivaldo responde que presenciou uma situação envolvendo Pilar que poderá ajudar muito na luta dela por justiça. Curiosa, Adriana pede que ele conte tudo sem esconder nenhum detalhe. Então o mordomo relata que João faleceu durante o trabalho e explica que Pilar está usando o velório apenas para escapar das responsabilidades legais. Além disso, revela todas as palavras cruéis que ouviu da boca da empresária. Ao escutar aquelas revelações, Adriana fica indignada. Porém, em vez de desanimar, uma ideia começa a surgir. Ela agradece profundamente a ajuda de Edivaldo e afirma que aquela informação poderá ser exatamente a peça que faltava para colocar Pilar contra a parede. Logo depois da ligação, Adriana procura Toniel e comunica a triste notícia sobre a morte do motorista. O avô lamenta profundamente o ocorrido, mas não entende por que a neta parece tão determinada. Então Adriana explica que Pilar está fingindo solidariedade apenas para evitar pagar a indenização à família do funcionário. Ela afirma que não permitirá que a vilã continue enganando todo mundo e anuncia que irá imediatamente até a mansão. Toniel tenta impedir a decisão da neta. Preocupado, lembra que Pilar é extremamente perigosa e teme que Adriana volte a se envolver em novos problemas justamente depois de recuperar sua liberdade. Mesmo ouvindo os conselhos do avô, Adriana permanece firme. Ela diz que não é mais a jovem inocente que foi vítima das armações da família Brandão. Agora conhece perfeitamente a maldade da rival e pretende usar justamente a arrogância de Pilar contra ela. Enquanto isso, o velório continua acontecendo na mansão. Pilar mantém a aparência de mulher abatida, cumprimentando todos os convidados. Porém, sua tranquilidade desaparece no instante em que um homem entra no local. Era o primo de João. Exatamente o mesmo homem contratado por Pilar para ameaçar Adriana enquanto ela estava presa. Ao vê-lo, Pilar perde completamente a calma. Rapidamente o leva até o escritório, longe dos olhares dos convidados, tranca a porta e exige saber por que ele apareceu ali. Muito nervosa, Pilar lembra que o acordo entre os dois era claro. Ela pagou pelo serviço. Ele recebeu o dinheiro e nunca mais deveria voltar a procurá-la. Mas o homem responde que João era seu primo e que jamais deixaria de comparecer ao velório apenas por causa de um acordo antigo. A resposta deixa Pilar ainda mais irritada. Ela afirma que se alguém reconhecer o homem e descobrir a ligação entre eles, ambos poderão responder pelos crimes cometidos. Sem demonstrar medo, o comparsa diz que permanecerá até o fim da cerimônia e aproveita para fazer uma ameaça.
Ele lembra que João era quem fazia a ligação entre os dois e afirma que agora que o primo morreu, ninguém pode garantir que continuará em silêncio. Enquanto a discussão acontece dentro do escritório, Adriana chega discretamente ao local com a ajuda de Edivaldo. Escondida atrás da porta entreaberta, ela consegue ouvir toda a conversa. Ao perceber o conteúdo da discussão, Adriana entende que o homem diante de Pilar é justamente o criminoso responsável por executar vários dos serviços sujos da empresária. Dentro do escritório, a conversa fica ainda mais perigosa. O comparsa afirma que a família de João tem direito a uma grande indenização e deixa claro que não permitirá que Pilar negue esse dinheiro aos parentes do motorista. Sem esconder o desprezo, Pilar responde que não pretende pagar absolutamente nada. Diz que já fez mais do que suficiente ao permitir que o velório acontecesse em sua casa e que não dará um único centavo à família do funcionário. Diante da recusa, o homem endurece ainda mais o tom. Ele avisa que caso Pilar continue negando a indenização, contará às autoridades tudo o que sabe sobre as armações dela, incluindo o atentado cometido contra Adriana quando ela estava presa. Do lado de fora, Adriana escuta cada palavra completamente surpresa. Naquele momento ela percebe que finalmente encontrou a prova que procurava havia tanto tempo. A discussão continua aumentando. Pilar insiste que não cederá às ameaças e garante que não pagará nada. Então o comparsa faz um novo aviso. Ele afirma que poderá revelar todos os crimes que praticou a mando dela e ainda provar que recebeu dinheiro pelos serviços ilegais. Percebendo que aquela confissão pode mudar toda a investigação, Adriana pega discretamente o celular e começa a gravar toda a conversa, registrando em áudio e vídeo cada detalhe. Ao perceber que o homem realmente está disposto a falar, Pilar muda completamente de atitude. Ela tenta negociar e oferece uma grande quantia em dinheiro para comprar novamente o silêncio do criminoso. O comparsa, porém, ignora a proposta. Sem aceitar o acordo, deixa o escritório e vai embora da mansão. Adriana não perde tempo. Assim que ele entra no carro, ela chama um aplicativo e pede ao motorista que siga o veículo discretamente, sem levantar suspeitas. Durante o trajeto, Adriana liga imediatamente para Pedro. Assim que ele atende, ela conta que finalmente conseguiu uma prova contra Pilar e revela que a empresária foi responsável pelas ameaças que sofreu enquanto estava presa. Pedro fica completamente chocado. Sem entender a dimensão da situação, pergunta onde Adriana está. Ela explica que está seguindo justamente o homem contratado por Pilar e revela que gravou toda a conversa entre os dois. Segundo Adriana, se conseguirem impedir que o criminoso fuja, finalmente poderão colocar Pilar diante da justiça. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa gravação será suficiente para derrubar Pilar ou acha que a vilã ainda conseguirá escapar mais uma vez? Deixe sua opinião nos comentários. Enquanto segue o carro do comparsa de Pilar, Adriana mantém contato com Pedro e revela que finalmente conseguiu uma gravação capaz de comprometer a grande vilã. Preocupado, o advogado pede que ela envie sua localização, pois teme que ela esteja correndo um enorme perigo. Mesmo assim, Adriana decide continuar a perseguição. O veículo para em um estacionamento, e Adriana aproveita para confrontar o homem. Ela revela que ouviu toda a conversa dele com Pilar e afirma que sabe exatamente quem ele é e tudo o que fez contra ela. O criminoso tenta negar, mas acaba sendo surpreendido pela chegada de Pedro. Sem saída, ele resolve confessar que foi contratado por Pilar para ameaçar Adriana e também para praticar diversas armações contra Toniel. Quando Pedro pergunta se ele foi o responsável por empurrar Arthur da varanda, o homem faz uma revelação inesperada. Ele diz que ainda não trabalhava para Pilar naquela época, mas afirma que João, o motorista, ajudou Pilar a cometer o crime. A revelação deixa Adriana completamente abalada, pois confirma que ela foi presa injustamente enquanto os verdadeiros culpados permaneceram livres. Determinados a fazer justiça, Adriana e Pedro seguem para a delegacia e apresentam toda a história ao delegado. Apesar da gravidade das acusações, a autoridade explica que apenas depoimentos não bastam para prender uma pessoa tão influente quanto Pilar. Eles precisam de provas concretas. O primo de João é interrogado e confirma tudo o que sabe. Ele revela que o motorista carregava um enorme peso na consciência e confessou, antes de morrer, que ajudou Pilar a empurrar Arthur da varanda. Também admite que foi contratado para destruir o trabalho de Toniel e intimidar Adriana. Mesmo assim, o delegado afirma que ainda faltam provas materiais para efetuar a prisão. Sem desistir, Adriana apresenta um plano ousado. Com o apoio do delegado e de Pedro, ela aceita usar um equipamento de escuta escondido em sua roupa e decide enfrentar Pilar pessoalmente, acreditando que conseguirá fazer a vilã confessar seus próprios crimes.
Ao chegar ao apartamento da família Brandão, Adriana enfrenta Diná e entra na residência. Pedro e o delegado acompanham toda a conversa à distância por meio da escuta instalada. Durante o confronto, Adriana começa a provocar Pilar, mencionando a prisão do comparsa e afirmando que toda a verdade já foi descoberta. Pilar tenta negar tudo, mas acaba perdendo o controle quando Adriana insiste que ela foi a responsável pela morte de Arthur. Sem perceber que está sendo gravada, Pilar explode e confessa que, junto com João, empurrou o próprio irmão da varanda para impedir que a herança fosse entregue a Adriana. No mesmo instante, o delegado entra no apartamento acompanhado por Pedro e diversos agentes. Diante da confissão registrada, Pilar recebe voz de prisão e finalmente vê seu império começar a desmoronar. Mas as revelações não terminam ali. Pouco tempo depois, Heitor aparece na casa de Adriana e surpreende todos ao revelar que é filho de Arthur. Ele conta que passou anos longe da família e que voltou decidido a descobrir toda a verdade sobre a morte do pai. Heitor entrega um pendrive contendo as imagens originais das câmeras de segurança que haviam sido escondidas. Ao assistir ao vídeo, Adriana e Toniel ficam em choque ao descobrir que Arthur não foi empurrado por apenas uma pessoa, mas por duas. Heitor promete expor toda a verdade e organiza uma grande coletiva de imprensa. Diante de jornalistas de todo o país, reúne toda a família Brandão e exibe as provas que foram escondidas durante anos. Enquanto Pilar e Ingrid tentam convencer todos de que Adriana está mentindo, Heitor apresenta as imagens que comprovam a participação das duas no assassinato de Arthur. O escândalo toma conta do local, e a família Brandão perde qualquer possibilidade de esconder seus crimes. Após anos de sofrimento, Adriana finalmente vê sua inocência reconhecida. A verdade vem à tona diante de todo o país, os responsáveis são desmascarados, e a justiça começa a ser feita. Em meio à emoção, Heitor declara que fará de tudo para recuperar a honra do pai e devolver a Adriana tudo que lhe foi tirado. Os dois se aproximam e selam esse novo capítulo de suas vidas com um beijo, marcando o início de uma nova história. E você, acredita que esse realmente será o fim de Pilar e Ingrid ou acha que as vilãs ainda vão tentar escapar da justiça? Deixe sua opinião nos comentários e conte também qual foi a cena que mais chamou sua atenção nesse capítulo.